Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá e essas são as principais notícias do dia. Notícias de Israel, 20 de julho de 2019. Parque Canadá. Um ciclista ficou ferido durante um acidente de carro nesta reserva florestal e foi levado para o hospital Asaf Arofé, em Ramleh, em estado grave. O Hezbollah está reposicionando suas tropas ao longo da fronteira com Israel, tanto no sul do Líbano quanto nas colinas de Golã, na região da Síria. Tel Aviv. Um homem de cerca de 40 anos se afogou em uma piscina pública da cidade. Ele foi tratado pelo Magen David Adom e foi transferido para o hospital Ichilov, em condição moderada. Ismail Hania, líder do Hamas. Delegação sênior do Hamas está em visita a Teherã. Uma criança de 1 ano de idade da aldeia de Sfaram ficou gravemente ferida em um acidente de carro e acabou morrendo por causa dos ferimentos em um hospital Rambam, em Haifa. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, ao homólogo iraniano, disse sobre a apreensão dos petroleiros: foi uma tremenda decepção. 4 aviões de combate a incêndios estão tomando conta de um incêndio na floresta perto da cidade de Yokneam. E várias casas da cidade foram evacuadas. O fogo em Yokneam causou grande dano aos pátios das casas, mas eles conseguiram assumir o controle do incêndio. Irã. Navio de guerra britânico tentou impedir a apreensão do petroleiro. O Irã forçou um petroleiro argelino a entrar em suas águas internacionais. Cresce a tensão entre o Ocidente e o Irã e os tambores de guerra já estão soando na região. Tanto a Alemanha quanto a França pediram ao Irã para liberarem imediatamente o petroleiro com a bandeira britânica. Os tambores da Terceira Guerra Mundial já estão soando. Por um lado, o Irã, totalmente apoiado pela Rússia, pelo Hezbollah, pelo Hamas e pela Síria. Do outro, a Inglaterra, os Estados Unidos e o Estado de Israel. Cresce a tensão na região e o risco de uma guerra regional, ou até mesmo mundial, que nunca esteve tão próxima. Após uma primeira captura de um segundo petroleiro britânico, tudo indica que o conflito entre a República Islâmica do Irã e o Ocidente está mais próximo do que nunca. O governo na Inglaterra já advertiu o governo do Irã que as consequências, se o mesmo não liberar o petroleiro britânico, poderão ser terríveis. E é óbvio, os ingleses receberão todo o apoio americano possível. O Irã tentou violar o boicote de petróleo imposto pela comunidade internacional, o que levou à captura inicial de um petroleiro iraniano que estava sob a bandeira de outro país, o que é totalmente ilegal. Por sua vez, os britânicos estavam dentro da lei, mas a intenção dos iranianos nunca foi respeitar a lei internacional. Preocupação em Israel. Segundo autoridades de segurança da Arábia Saudita, os israelenses, encabeçados pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convenceram os americanos a não atacar o Irã. E isto não foi confirmado por nenhuma autoridade israelense. Por outro lado, nenhuma autoridade de Israel negou as informações. E o motivo é simples. É que na declaração dos sauditas pode haver algum fundo de verdade. Até porque o Estado de Israel está fazendo de tudo para não entrar em conflito no norte e no sul do país, tolerando até mesmo as constantes agressões dos palestinos encabeçados pelo Hamas. Delegação do Hamas em Teherã. Onde há fumaça, há fogo. Segundo a imprensa internacional, uma delegação de líderes do Hamas está deixando a faixa de Gaza, rumo a uma visita oficial na capital iraniana. Isto demonstra o quão fortes são os laços dos grupos terroristas de Gaza com o Império Xiita iraniano, o maior financiador do terrorismo mundial. Todos nós conhecemos a proximidade declarada que existe entre o Hezbollah e os iranianos, mas os palestinos de Gaza sempre procuraram ocultar isso da imprensa internacional. Mas estamos chegando a um ponto sem volta, e o preço dessa aproximação será terrível, principalmente para os palestinos, mas com certeza para Israel também, bem como para os libaneses. Ninguém quer realmente uma guerra regional.
nem o Hezbollah, nem o Hamas, nem Israel. O único que tem interesse real em incendiar a região é o governo xiita, extremista e totalitário iraniano. O interesse iraniano é exterminar Israel. Já há décadas, presidentes, líderes supremos e qualquer general do primeiro ou segundo escalão vem ameaçando Israel de ser exterminado. Eles falam em rede nacional e internacional, em sua sede de exterminar cegamente o Estado de Israel e os judeus de uma forma em geral. O fogo que vai sair do Irã pegará em sua própria roupa, em sua própria casa, e quem pagará o preço mais alto serão os iranianos, que foram incapazes de vomitar sua liderança maldita. Qualquer governo que busca e apregoa o extermínio de outro povo, por fim acabará sucumbindo. Os tiranos serão depostos e o povo pagará a conta. É realmente uma pena que o povo iraniano, um povo tão sofrido, esteja há tantas décadas debaixo das mãos de tal tirania. Não se enganem, Israel está preparado. Apesar de que a liderança de Israel faz de tudo para não entrar em uma briga, pode até mesmo aparentar covardia ou excesso de paciência com seus inimigos. Entendam, seu exército não foi criado para destruir outros povos, para conquistar território ou aniquilar os inimigos, mas sim para garantir a sobrevivência do povo de Israel. Mesmo com este tipo de atitude, ao longo de muitas décadas desde a fundação do Estado de Israel, este exército nunca realmente perdeu uma guerra. Ele sempre esteve pronto para o que der e vier. E desta vez não vai ser nada diferente. As forças de defesa de Israel estão mais prontas do que nunca. Os sistemas estão em alerta geral e a resposta contra os inimigos poderá ser simplesmente esmagadora. A minha esperança é que a paz na realidade pode ser duradoura e que esses rumores de guerra possam simplesmente se dispersar. Aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá, desde Sião para você. Vocês acabaram de assistir Notícias de Israel, direto de Sião pelo Café Torá.